How many of you have ever met a 9,000-year-old person? Quantos de vocês já encontraram uma pessoa de 9.000 anos de idade? Do you think that they would be interesting? Vocês acham que isso seria interessante? Yeah, they're very interesting. E sim, seria muito interessante. Eles são muito interessantes. Being around a 9,000-year-old person is constant entertainment. Estar perto de uma pessoa de 9.000 anos de idade é entretenimento constante. So if you find one, então, se você encontrar um, I recommend that you spend time with them in order to stay entertained. Eu recomendo que você passe um tempo com ele para poder ficar entretido. Very high quality entertainment. Entretenimento de muita alta qualidade. And what? Qual o nome desse homem? Well, he's commonly known as Babaji. Ele é comumente conhecido como Babaji. But when he was born 9,000 years ago, quando ele nasceu há 9.000 anos atrás, his name was Ashvadhaman. O nome dele era Ashvadhaman. Ashtamahama. And he's written about in the scriptures. He's written about in Indian scriptures. Está escrito nas escrituras indianas. His incarnation is described in the Shiva Purana. A reencarnação dele está descrita no Shiva Purana. And he was present 5,000 years ago during the life of Krishna and participated in the Mahabharata War. Ele estava presente há 5.000 anos atrás durante a vida de Krishna e estava presente na guerra de. And so Ashvadhaman was one of the immortals. The Mahabharata War is called the War of the Immortals. Então Ashtavarana era um dos imortais. A guerra de Mahabharata é chamada Guerra dos Imortais. And that raises some questions. E isso levanta algumas perguntas. How come immortal human beings that have been around for thousands of years were killing each other? Como que seres imortais que estavam por aí há milhares de anos estavam matando uns aos outros? And so, in addition to teaching people how to become immortal, we have to teach them high spiritual ethics. Então, além de ensinar as pessoas como se tornarem imortais, nós temos que ensinar elas ética de alta espiritualidade. So we got a lot of work to do. Então, nós temos muito trabalho para fazer. Winning the game of life. Dentro do jogo da vida, né? Winning the game of life. Dentro do jogo da vida. Is a big job. É um grande trabalho. It's challenging. É desafiador. God wants us to stay entertained. Deus quer que a gente fique entretido. So we have made life so complicated. Nós tornamos a vida tão complicada that we can keep ourselves busy for a long time. Que nós podemos nos manter ocupados por um longo tempo. Good. So another one of my favorite immortals who I almost met. Outro dos meus imortais favoritos que eu quase encontrei. His name is Thirumoolar. O nome dele é Thirumoolar. Anybody ever heard of Thirumoolar? Alguém já escutou falar de Thirumoolar? Okay, well, has anybody ever heard of Agastya? Alguém já escutou falar de Agastya? Okay. Well, Agastya was one of the original rishis who was around at the beginning of creation. Gashas era um dos rishis originais que estava no começo da criação. And Thirumoolar came several million years after Agastya. Thirumoolar veio milhões de anos depois de Agastya. And Thirumoolar was over 100 million years old. Thirumoolar tinha mais de 100 milhões de anos. And so I don't know how many hundreds of millions of years old Agastya is.
Então eu não sei quantos milhões, centenas de milhões de anos Gácharas tem, but both of them wrote books, mas os dois escreveram um livro. and they're not available in Portuguese. Não está disponível em português. I've seen little pieces of things which Agastya wrote, Eu vi alguns pedaços de coisas que o Gastra escreveu, but Thirumalar wrote a big book, Thirumalar escreveu um grande livro. and I have a copy in English, E eu tenho uma cópia em inglês. and it's also been translated into French and Spanish. E também já foi traduzido para o francês e para o espanhol. And so Thirumalar has been on the planet for over 100 million years. Então, Thirumalar tem estado no planeta há mais de 100 milhões de anos. And his life is very interesting to study. E a vida dele é bem interessante desde então. So at one time, he decided to practice silence and meditate for 3,000 years. Então, uma vez ele decidiu praticar o silêncio e meditar por 3.000 anos. How many of you can practice silence for 1 year? Quantos de vocês pode praticar o silêncio por um ano? Does it sound interesting to you to meditate for 3,000 years? Não soa interessante para vocês meditar por 3.000 anos? Are you totally dependent upon other people for your entertainment? Você é totalmente dependente de outras pessoas para o seu próprio entretenimento? See, this is an interesting question. Esta é uma pergunta interessante, Because the reason that death is so popular porque a razão pela qual a morte é tão popular is people don't enjoy living with themselves. é porque as pessoas não desfrutam viver com elas mesmas. And most people think that death will somehow give them a vacation from themselves. E a maioria das pessoas pensam que a morte, de alguma forma, vai dar a elas umas férias delas mesmas. And so if you study human behavior, like I have for over 50 years, Então, se você estudar o comportamento humano, como eu tenho estudado por mais de 50 anos, you realize that people are much more afraid of living than dying. você se dá conta de que as pessoas estão com muito mais medo de viver do que de morrer. Because most people don't enjoy living with themselves. Porque a maioria das pessoas não desfrutam viver com elas mesmas. And the only thing that's going to change that is to raise the quality of your thoughts. E a única coisa que vai mudar isso é elevar a qualidade de seus pensamentos. And so one of the conclusions, or one of the things that we have to do after we become spiritually enlightened, Então, uma das conclusões, uma das coisas que nós temos que fazer depois que nós nos tornamos iluminados espiritualmente, is to go on an eternal search for higher and higher quality thoughts. é de seguir uma busca eterna por pensamentos mais e mais elevados. And continue to question the authority in our own mind. E continuamente questionar a autoridade da nossa própria mente. And that makes life very interesting. E isto faz a vida bastante interessante. Okay, so Thirumalar meditated for 3,000 years, Então, Thirumalar meditou por 3.000 anos and once a year he said something. e uma vez por ano ele dizia alguma coisa. He spoke 4 lines, Ele falou 4 linhas, one 4-line verse once a year. um verso de 4 linhas uma vez por ano. And he recorded his verses himself, E ele gravou os seus próprios versos ele mesmo, because he probably realized that most of the people who heard his verses weren't going to be around at the end of the 3,000 years. porque você deve perceber que a maioria das pessoas que escutaram os versos deles não estariam mais por aqui depois de 3.000 anos. And so at the end of 3,000 years, he published a book Então, ao final de 3.000 anos, ele publicou o livro of the 3,000 verses.
dos 3.000 versos. So each verse was the fruit of his meditation for an entire year. Então, cada verso era o fruto de sua meditação por todo um ano. It was the highest quality thought that he had for a whole year. Era o pensamento de mais elevada qualidade que ele teve por um ano todo. And so these 3,000 verses are now available. Então, esses 3.000 versos estão agora disponíveis. And I challenge you to read this book E eu desafio você a ler este livro and to see if you can master each one of these verses in less than 100 years. e ver se você pode dominar, ser mestre de cada um desses versos em menos de 100 anos. And I'll share one of the verses with you. Eu vou compartilhar um dos versos com vocês. Thirumalar said Thirumalar disse that I used to believe that the soul was more important than the body. Eu costumava acreditar que a alma era mais importante do que o corpo. And I realized after a while that I had died and reincarnated many times as a result of that thought. E eu me dei conta depois de um tempo que eu morri e reencarnei muitas vezes como resultado daquele pensamento. And during his the beginning of his present lifetime, E durante o começo da sua vida atual, presente, in other words, 100 million years ago, he decided to question that thought. que foi há mais de 100 milhões de anos atrás, ele decidiu questionar aquele pensamento. And he decided to make the idea that his body was more important than the soul. E ele decidiu fazer a ideia de que o corpo dele era mais importante do que a alma. So he decided that thinking that his soul was more important than his body didn't work. Ele decidiu que pensar que a alma era mais importante do que o corpo não funcionou. Caused him to die many times. Fez com que ele morresse muitas vezes. So he decided to try the belief that his body was more important than his soul. Então ele decidiu experimentar a crença de que o corpo dele era mais importante do que a alma. And so as a result of living with that idea, E como resultado de viver com aquela ideia, he discovered ele descobriu that when he took care of his body, he took care of his soul as well. que quando ele tomava conta do corpo dele, ele tomava conta da alma dele também. And so think about that. Então pense sobre isso. Has your physical body taken care of your soul your whole life? O seu corpo físico tem tomado conta da sua alma toda a sua vida? It's done a very good job. Tem feito um ótimo trabalho. And without a whole lot of intelligence upstairs. Sorry. Without a whole lot of intelligence upstairs. E sem toda a inteligência aqui em cima. So your physical body has been taking care of your soul. Então, o seu corpo físico tem tomado conta da sua alma. And so what it would be, is it spiritual ethics to reverse the process and for the soul to devote some attention to the body? E seria espiritualmente ético reverter o processo e a alma tomar conta espiritualmente do corpo? And so we have a beautiful relationship. Então a gente tem uma bonita relação. If the body takes care of the soul, Nós temos o corpo tomando conta da alma and the soul takes care of the body, e a alma toma conta do corpo, then we have a beautiful relationship. e nós temos uma relação bonita. And you don't know what's going to happen if you experiment with that relationship. E você não sabe o que vai acontecer se você experimentar esta relação. So at the beginning you were working with affirmations. No começo vocês estavam trabalhando com as afirmações. And they're called physical immortality affirmations. E elas são chamadas afirmações da imortalidade física.